Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, você que já me acompanha há mais tempo, sabe que todo mês eu trago 3 fundos imobiliários que você pode analisar para ver se vai de encontro com a sua estratégia e decidir se você coloca esse fundo ou não na sua carteira. Fundos imobiliários é uma boa forma de investimento porque você tem dividendos todos os meses caindo na sua conta, livre de imposto de renda. Então você investiu na data correta, no próximo mês você já sabe se vai cair na sua conta mais um pouco de dividendo. Muita gente está entrando no ramo de fundo imobiliário pensando e visando o longo prazo, que é o caso aqui do canal. Você ficou curioso para saber quais são esses 3 fundos imobiliários? Então me acompanhe até o final do vídeo. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Daniel e como eu sempre digo, o intuito desse canal aqui é levar conhecimento para você aí, cada vez melhor poder investir o seu dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou trazer 3 fundos imobiliários para outubro que eu considero e vou trazer alguns números deles. Vou analisar alguns números desses fundos imobiliários e no final do vídeo eu vou falar para vocês se são bons ou não esses fundos imobiliários para você levar para uma análise mais profunda. Como eu sempre digo, nada do que eu estou dizendo aqui é recomendação de compra, tá? É simplesmente a minha opinião, levando alguns fundos para vocês diferentes que talvez vocês nem conheciam e depois no final eu falo se, na minha opinião, eu levaria esses fundos para uma análise mais profunda. E eu vou trazer alguns números aqui para vocês que, na minha opinião, é importante. Vamos acompanhar esses números desses fundos imobiliários e saber quais são esses fundos imobiliários. E eu vou explicar o que cada um faz, tá bom? Bom, o primeiro fundo é o HGRU. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu vou pedir para você se inscreve no canal, ative o sininho, dá aquele like para cada vez mais a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Comenta aqui embaixo se você já investe em fundos imobiliários e ajuda a gente a bater a nossa meta aí de 200 inscritos até o final do ano. O foco desse fundo imobiliário não é no ramo de logística e nem lajes corporativas, tá bom? É no ramo ali de ter empreendimentos para alugar, tanto para lojas, tanto galpões para empresas, tá? Não galpões logísticos para distribuição e essas coisas, mas é focado nesse ramo. É um fundo de tijolo, tá? Vamos lá. Então, vamos acompanhar o número do HGRU. O valor atual desse fundo é R$ 127,57. O dividend yield dele dos últimos 12 meses deu 7,66%. Nos últimos 12 meses aí ele pagou R$ 9,74. Ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 14,41% e do mês atual aí de 1,13%. Essa valorização aí, pessoal, se deu por conta de a taxa de juros aí, o Copom não aumentou na última reunião que teve e as pessoas agora vê que a renda fixa pode ser que comece a pagar menos, pode ser que comece a diminuir essa taxa de juros aí. Então as pessoas estão migrando para os fundos imobiliários novamente. Por isso que deu por conta dessa valorização aí, só no último mês, 1,13%. Bom, o valor patrimonial desse fundo aí, o que realmente ele deveria custar é R$ 118,89, dando um P sobre VP de 1,07. P sobre VP, pessoal, para quem não sabe, quando ele está em 1, significa que ele está no preço justo. Quando ele está acima de 1, significa que ele está com ágio, as pessoas estão pagando mais caro nesse fundo. E quando ele está abaixo de 1, significa que esse fundo está com desconto. Então, o HGRU está com ágio, as pessoas estão pagando mais caro aí. Porém, ele é um fundo de tijolo e os imóveis sempre tendem a valorizar. Por isso que até 1,10 ali, 1,15 de P sobre VP eu aceito pagar. Mais que isso, não. Mas vamos continuar. O número de cotistas dele é de 183.374 cotistas. Liquidez média diária desse fundo é de mais de 3 milhões. Então, a qualquer momento você consegue comprar e vender esse fundo imobiliário. O último rendimento dele foi de 82 centavos, dando um rendimento, um yield aí de 0,64%. Ele é um fundo imobiliário aí que paga dividendo desde 2018, tá bom? O patrimônio líquido desse fundo imobiliário é de mais de 2 bilhões, tá? Então é um fundo bem grande aí, que tem bastante patrimônio e a gente vai ver que ele tem bastante ativo também. Bom, a gente consegue ver que ele tem 17 ativos e em 4 estados diferentes. Então ele é um fundo bem diversificado aí, tanto em ativos quanto em geográfico, quanto em estados também. A vacância do HGR1 é uma coisa que impressiona bastante. Ele não tem vacância financeira, tá?
ele está 100% ocupado. E isso é uma coisa que surpreende bastante, porque esses fundos de tijolos aí, principalmente na pandemia, sofreu bastante. Mas, como eu falei para vocês, eles não alugam para lajes corporativas, tá? Eles não têm esse segmento. E também não tem o segmento de logística. Então, são empresas que ele tem nos seus galpões e também ele tem várias lojas pernambucanas e outras. Lembrando que é uma gestão bem ativa, já vendeu acho que em torno de 6 ativos nos últimos tempos. Então, é uma gestão que faz bastante compra e venda de ativos, tá? O próximo fundo imobiliário é o KNCR11. Ele é um fundo de papel e esse fundo de papel, o que eles fazem? Eles financiam o ramo imobiliário, eles não compram imóveis, tá? Então, eles emprestam dinheiro para as pessoas que querem construir. Então, basicamente, eles financiam o ramo imobiliário. Tem uma empresa que quer comprar, quer construir um hotel, um resort, um prédio, um condomínio ou qualquer coisa que for financiar no ramo de imobiliário, ele financia, tá? Então são empresas que querem construir, porém não tem dinheiro, vai nesses fundos imobiliários, pegam dinheiro emprestado e eles aceitam pagar um juros em cima desse dinheiro que eles pegam. Eles não, fundo imobiliário de papel, eles não investem no físico, nos imóveis físicos, mas eles financiam o ramo imobiliário. Bom, o KNCR11, o valor atual dele é R$ 101,39, um dividendo yield aí de 10,64%, um dividendo yield alto aí, por conta da taxa de juros estar alta, por isso, nesses contratos deles, a maioria são atrelados a alguma inflação, alguma taxa, as taxas subiram, consequentemente, as pessoas que pegaram o empréstimo desse fundo imobiliário estavam pagando mais caro, por isso que eles estavam distribuindo bons dividendos. Muita gente comprando fundo de papel aí na crise, na pandemia, eles pagaram bem, tá? A valorização desse fundo aí nos últimos 12 meses foi de 3,99%, no mês atual, menos 0,18%. O valor patrimonial, que realmente ele deveria custar, é R$ 101,17, R$ 101,17, um P sobre VP justo aí de 1, e o número de cotistas dele, 134.632 pessoas. Liquidez média diária, mais de 10 milhões. Então é um fundo que negocia bastante todo dia na bolsa. Aí. Tem uma negociação de mais de 10 milhões. O último rendimento dele foi R$ 1,30, dando um rendimento, um yield aí de 1,25. Tá? É um bom yield aí que ele está pagando. A gente pode ver que em 2021 os dividendos são todos abaixo. Os primeiros dividendos são abaixo de 30 e o máximo aí que ele pagou foi abaixo de 90 centavos. E agora, em 2022, o último aí foi em agosto, foi acima de 1,20. E a gente consegue ver aqui que o último rendimento é 1,30, então está pagando bastante, tá? O patrimônio líquido dele é mais de 4 bilhões, quase 5 bilhões aí, então é um fundo bem grande, tá? É um dos maiores fundos que a gente tem na bolsa. E como eu falei para vocês, eles não investem em ele não investe em imóveis, então a gente não consegue ver os fundos que eles têm. Não, eles não têm imóveis na sua carteira. Porém, eles têm CRIs e o KNCI11 ele tem mais de 40 CRIs. Então é um fundo bem diversificado aí. Depois vocês vão, olha o relatório e vê se vai de encontro com a sua estratégia, vê se vale a pena esse fundo. Lembrando que no final eu vou falar se são bons fundos ou não, tá? O próximo fundo é o HCML11. Ele é um fundo de shoppings, tá? Os fundos de shopping sofreram bastante aí na pandemia por conta de tudo fechado, as pessoas não frequentavam. Muitos lojistas, muitas pessoas que tinham lojas fecharam, tá? Por conta da pandemia, não tinha venda. Esses fundos sofreram bastante. Teve fundos que nem pagaram dividendos mensais aí por conta que não tinha renda, não tinha receita, não recebia aluguéis, teve que negociar vários aluguéis aí para ajudar os lojistas. Então esses fundos sofreram bastante, mas agora está se recuperando, estão subindo as vendas aí por metro quadrado. Então é um segmento que está se recuperando bastante. O HCML11 ele está com o valor atual de R$ 94,22, R$ 94,22, dando um yield aí de 7,45%. A gente consegue ver aqui que só nos últimos 12 meses ele valorizou mais de 17,63% e só no último mês 5,39%. Pessoal, 5,39% para um fundo imobiliário é bastante, tá? O valor patrimonial desse fundo aí é R$ 98,07. Ele está com desconto, um P sobre VP de 0,96. Então ele está abaixo do que ele realmente vale, tá? Pode ser aí uma boa oportunidade.
O número de cotistas, 135 mil cotistas, 856, e liquidez média diária aí de mais de 3 milhões. O último rendimento foi de 67 centavos, dando um rendimento um yield aí de 7,73%. Ele é um fundo aí que paga desde 2019 e o KNCI 11 paga desde 2016, tá bom, pessoal? O patrimônio líquido desse fundo aí, o HSML 11, é de mais de 1,5 bi. Então é um fundo grande também. Ele tem mais de 6 ativos em 4 estados diferentes. Ele tem 6 shoppings aí em 4 estados diferentes, levando ele em conta um fundo bem diversificado. E a vacância, a gente consegue ver aqui que a vacância dele é de menos de 5%. Então, é um fundo que tem bastante diversificação em estado diferente e também uma baixa vacância. Bom, pessoal, esses foram os números que eu trouxe para vocês. E agora, Daniel, esses fundos são bons? Pessoal, os 3 fundos são bons, tá? Eu levaria os 3 para uma análise mais profunda, lembrando que é a minha opinião. Eu iria ler o relatório desses fundos imobiliários, ver se vai de encontro com as minhas estratégias, ver todos os números, tá? Lembrando que você tem que ter a sua estratégia e investir pela sua própria opinião, tá? Não levando em conta a minha opinião que esses fundos são 3 fundos bons. Você tem que decidir isso e você tem que investir pelo seu próprio pensamento e pela sua própria estratégia, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram 3 fundos imobiliários, na minha opinião, que são bons para outubro, tá? E vocês podem analisar e ver se vai de encontro com o que vocês pensam de um fundo imobiliário. Pessoal, muito obrigado. Já se inscreve no canal, ative o sininho, dá aquele like para cada vez mais a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Ajuda a gente a bater nossa média de 200 inscritos até o final do ano. E muito obrigado e até o próximo vídeo.